Antes de orarmos, respire fundo e permita que a palavra de Deus fale ao seu coração. Em Atos 9:18, lemos: Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a visão. Depois, levantou-se e foi batizado. A história de Paulo é uma das provas mais poderosas de que Deus pode transformar completamente uma vida. Antes desse encontro, Paulo, então chamado Saulo, era conhecido por perseguir os seguidores de Cristo. Um homem respeitado, estudioso, apaixonado pela lei, mas cego pela própria convicção. Ele acreditava estar servindo a Deus, quando na verdade combatia o próprio Senhor. Até que, no caminho de Damasco, a luz do céu o envolveu. Ele caiu por terra e ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele instante virou seu mundo de cabeça para baixo. O mesmo Jesus que ele rejeitava agora se revelava em glória diante dele. O homem que pensava enxergar perfeitamente foi, então, cegado pela luz divina. Por 3 dias, viveu na escuridão, até que Deus enviou Ananias para orar por ele. E quando o fez, algo como escamas caiu de seus olhos, e Saulo passou a ver novamente, não apenas com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Foi ali que tudo mudou. Paulo entendeu que a verdadeira visão não é física, mas espiritual. O mundo ao redor pode continuar o mesmo, mas, quando Deus toca nossos olhos, a forma como vemos tudo muda completamente. Se essa mensagem fala ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre também os meus olhos. Antes de conhecer Cristo, Paulo via o Evangelho como uma ameaça. Achava que a cruz era loucura, que a fé era fraqueza. Mas quando seus olhos foram abertos, ele passou a ver a cruz como o maior símbolo de amor e poder que o mundo já conheceu. O que antes parecia sem sentido, tornou-se sua razão de viver e até de morrer. O Salmo 146:8 declara: O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, e é isso que Deus ainda faz hoje. Porque o maior milagre nem sempre está em mudar as circunstâncias, mas em mudar a forma como enxergamos. Deus quer remover as escamas dos seus olhos, também para que você veja com clareza o que antes parecia confuso. Ele quer que você veja a si mesmo com verdade, a vida com propósito e o mundo com esperança. Mas há um mistério na visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa, ouvir a mesma verdade e ainda assim reagirem de maneiras completamente diferentes. Algumas tratam a palavra de Deus como opcional, enquanto outras a consideram essencial. Algumas veem os mandamentos de Cristo como fardos, outras como tesouros. A diferença está na visão. Quando ainda há escamas, a cruz parece fraqueza. Quando Deus remove essas escamas, a cruz brilha como salvação. Se você quer que Deus abra seus olhos espirituais, declare com fé nos comentários: Glória a Deus, eu quero ver como tu vês. A verdadeira visão espiritual não vem da inteligência humana, mas é um dom da graça de Deus. Paulo mesmo escreveu em Efésios 4:4-6, que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando nossos olhos se abrem, enxergamos essa verdade com clareza. Há um só caminho, uma só esperança e um só Salvador, Jesus Cristo. E então, a fé deixa de ser apenas um rótulo ou uma tradição. Passa a ser vida. A história de Paulo nos lembra que não importa o quanto tenhamos nos afastado, o quanto estivemos cegos, ou o quanto erramos o caminho, Jesus ainda pode entrar em nossa jornada e nos fazer ver outra vez. Talvez hoje você se sinta perdido, confuso, ou carregando um peso que parece impossível. Talvez olhe para a própria vida e não entenda o que Deus está fazendo. Mas este é o momento de fazer a mesma oração do salmista: Senhor, abre os meus olhos. Quando Ele o fizer, você verá que nunca esteve sozinho.
Verá que sua graça é maior que o seu pecado, que seus planos são melhores que os seus medos, e que até as tempestades podem regar a sua fé. Não se contente com uma visão turva. Peça a Deus para ver o mundo através dos olhos dele, e tudo mudará. Se você crê que Deus está abrindo seus olhos hoje, escreva com fé. Amém. Eu posso ver.